Olá pessoal, no presente vídeo, queremos discutir hoje um módulo que já existia na linha C2000, dos 37, dos microcontroladores mais novos da linha C2000, que é o módulo CLB, que é o Control Logic Block. Não confundir com CLA, que é o coprocessador matemático. Aqui é uma unidade de blocos lógicos que ela se assemelha a uma aplicação de FPGA embarcada no seu microcontrolador. A vantagem desse tipo de módulo é que você pode implementar funções lógicas, combinacionais ou sequenciais e utilizar o resultado dessas combinações para alterar o funcionamento de algum periférico específico, por exemplo, o PWM, ou apenas fazer uma combinação que você não precisa tratar via software, Então você deixa um código mais limpo, mais enxuto e mais eficiente. Então vamos dar uma olhada no diagrama geral do que seria um CLB. Então, olhando na documentação técnica, do manual de referência técnica, temos aqui o bloco CLB. Então, para esse bloco do Control Logic Block, nós temos os sinais de entradas, que eles podem ser oriundos do... A gente vai estar olhando que ele vai ter um mix de entradas que selecionamos, que pode ser um GPIO, que vai vir do periférico do X-Bar, ou pode ser também via software ou do periférico. Então nós vamos ter três combinações possíveis de entradas nos sinais no CLB, que pode ser um pino físico, um sinal de um periférico, ou pode ser um comando que você dá via software. Dentro do CLB você vai fazer toda a lógica, a combinação que você desejar, e aí você vai redirecionar essa saída, que também pode ser para um pino físico, direto a um GPIO, ou você pode redirecionar essa combinação para algum dos periféricos. Então nessa figura aqui eu tenho o que há dentro de um CLB. Não vou entrar em detalhes, mas qualquer coisa a gente pode estar consultando aqui no manual de referência técnica, nesse arquivo, nesse manual de referência técnica. Então aqui ele vai ter uma descrição na seção 8, do que trata do CLB. Então ele vai estar explicando mais detalhadamente o que é cada bloquinho daquele. Então, em algum momento aqui ele vai falar. Mas vamos dar só um comentário. Dentro do CLB, então ele vai ter essas unidades lógicas, que vão ter contadores, que você pode configurar para uma contagem up, contagem down, contagem up-down. Aqui ele chama de loop, que é o lookup table, que é onde você vai inserir a sua combinação lógica, a combinação booleana. E nós temos o out-loot, que seria a lookup table de saída. Então nada mais é do que uma lookup table, só que aqui a saída dela já vai diretamente para a saída do CLB. Então, a priori, a lookup table e a out-loot seriam equivalentes, São unidades para implementação de lógica combinacional. E nós também temos a presença das unidades de máquinas de estado, que é Finite State Machine, que também são unidades lógicas, porém elas são sequenciais. Então aqui nós implementamos a combinação lógica e aqui as combinações que serão sequenciais, Quem lembra lá de máquinas de estados. E paralelo a isso, a gente vai ter também um HLC. O HLC nada mais é do que um mini sistema onde você pode fazer algumas programações. Qual seria a utilidade desse HLC? Se você quiser alterar o valor da contagem, você configura o seu contador, e em um determinado momento você quer alterar o valor de contagem. Então você usa o HLC para isso, que vai vir uma lógica e ele vai pegar o valor do contador e você vai alterar o valor de contagem. Você não precisa reprogramar de novo o seu CLB. Então essa aqui é a ideia do HLC. Então aqui temos o nosso CLB. E o que seriam essas entradas então? Nas entradas, aqui eu demarquei 3 MUX. O primeiro MUX, nós vamos ter uma infinidade de periféricos
que podem ser o sinal de entrada. Então nós vamos ter que configurar essas 3 chaves para o nosso sinal de entrada. No primeiro nível, nós temos o que eles chamam de entradas globais. Então, se a gente vier aqui no manual de referência técnica, para a gente ter uma ideia, então, essa aqui são as possibilidades que nós temos para a entrada de sinais globais. Então, tem os periféricos, os PWM, várias ações dele, né? O sinal, a saída própria do PWM, se ele está contando up, down, se o contador chegou no 0 no PRD. E aqui, né, tem uma gama de periféricos que você pode estar utilizando. O segundo MUX, você vai definir também se o sinal de entrada ele está vindo desse global input ou ele vai vir de um local input. Então, quem seria esses local input? Para o local input, também nós temos mais uma gama de periféricos, onde vai também desde alguns eventos do PWM, alguns módulos do módulo de quadratura, compare e capture, alguns sinais da CPU. Então, os locais input, digamos que seriam uma extensão desses sinais globais, né? Só que a diferença é que nesses locais input são sinais que a gente não tem acesso diretamente. Então, esses 2 MUX vão definir se a gente vai estar utilizando um desses sinais. E o terceiro MUX é que a gente vai definir se realmente vai utilizar um desses sinais de periféricos ou se nós vamos utilizar um sinal via software. Você vai configurar um bit como se fosse um GPIO e você pode usar ele como entrada. Então, o que nós temos como entrada? Periféricos e os sinais de software. Sendo que o software a gente define no MUX 3, se a gente quiser utilizar. O periférico nós vamos definir no MUX 1 e no MUX 2. Então, são essas 3 cadeias que a gente configura para ser o nosso sinal de entrada do nosso CLB. Quanto à saída, cada saída do CLB é associada a uma lookup table de saída. Então, nós vamos ter 8. E essas saídas, elas também vão passar pelo MUX, onde você vai selecionar que a saída do CLB ela pode sair diretamente, né? E aí você pode ler ela através de software, ou pode redirecionar ela para um GPIO específico. Ou então você pode redirecionar a saída para um periférico. Vamos supor que eu fiz uma combinação lógica e essa combinação lógica vai ser responsável por atuar no sinal de PWM. Então eu posso redirecionar a saída para passar no módulo do PWM. Assim, eu tenho que o meu PWM ele vai estar atrelado a essa condição lógica para ligar ou desligar. Nós iremos fazer um exemplo. Então, essa é a ideia do CLB, né? Existem muito mais coisas e vamos tentar fazer algum exemplo aqui para elucidar. Mas antes do exemplo, uma justificativa para a nossa área de eletrônica de potência, onde que seria interessante usar CLB? Então aqui a gente tem um exemplo assim clássico, onde que para eu ligar habilitar o meu conversor a começar a fazer o chaveamento, antes eu tenho que dar a pré-carga, onde eu insiro um resistor para carregar o barramento CC, e depois fecho o relé principal que conecta com a rede. E aí eu posso começar a habilitar o funcionamento do meu conversor. Em programação normal, eu estaria fazendo dentro do meu código C, eu ia provavelmente estar fazendo um if, onde eu iria ler o pino do relé. Então, ao invés de eu fazer isso em linha de código, eu posso simplesmente pegar o sinal desse relé e redirecionar para o CLB. Porque aí eu consigo fazer uma lógica onde o meu PWM
ele só vai estar funcionando se esse pino tiver um sinal ok. Então, eu garanto uma cadeia a mais de segurança. Eu maximizo a minha programação, eu consigo ter um código mais limpo, né? E aí eu evito sobrecarga na CPU. Porque à medida que nós vamos aumentando a frequência de comutação nos novos dispositivos, né, eu tenho que ter códigos cada vez mais eficientes. Então, nesse cenário, a gente começa a ter um problema. Então, aqui seria uma boa justificativa para a gente implementar no CLB. Então, vamos fazer um código e ver o seu funcionamento. Aqui eu irei começar um projeto do zero, porque há algumas configurações novas. Se você desejar pular, pode avançar alguns minutos. Então, como eu já fiz um, vou colocar o exemplo 2. Aqui, para esse kit, ele usa o XDS 110. E vou colocar um projeto vazio. Já vou linkar as bibliotecas. Opa, coloquei a mesma. Para o CLB, eu vou precisar estar utilizando a DriveLib para fazer a configuração. Então, eu tenho que vir também e adicionar o caminho dela. Então, são essas bibliotecas que eu incluo. Nos símbolos, quando eu utilizo a DriveLib, eu tenho que, para utilizar a DriveLib, quando eu utilizo o bitfield mais a DriveLib, eu tenho que definir esse símbolo. E o símbolo da CPU 1, que eu estou usando a CPU 1, uma otimização, vou colocar local. Aqui nós temos que utilizar o EABI para dar o suporte a 64 bits. Damos um apply. Vou apagar esse e vou adicionar os arquivos necessários. Então, vou pegar aqui embora não vou usar o do CLA, mas eu já deixo aqui usado no CLA, né, que pode ser que à medida que vai aumentando, eu utilizo. Caso você não for utilizar, basta pegar o da RAM normal. E aqui o da non-BIOS. Adicionamos um arquivo também da DriveLib. E adicionamos o arquivo do CLA também da DriveLib.
esse arquivo. Do claro não, do CLB. Então, são esses arquivos que nós iremos utilizar. Eu vou pegar os meus arquivos de template, que são o main e o peripheral setup, e vou colocar aqui. Então, basicamente, já está nosso setup, configuração ok. Eu vou vir nesse syscontrol, eu tenho que corrigir aqui o meu clock para 200 MHz, né? Porque a entrada dele está no de 25, então eu tenho que alterar essa conta aqui. Aí eu vou colocar aqui para multiplicar por 16. Aí dessa forma eu vou ter 25 vezes 16 dividido por 2, que vai dar 200 MHz. Então, corrigido. Bom, agora vou deixar um arquivo que vocês devem seguir. Essas são as etapas que a gente tem que utilizar para configurar o CLB no nosso sistema, para ele estar funcionando corretamente. Então, eu vou seguir os passos que estão aqui e a gente vai ver o que vai acontecer. Então, primeira coisa, importar o arquivo sysconfig. Em propriedades, vamos seguir aqui. Então, já adicionar essas duas linhas. Agora vai em propriedades, seguir esse caminho. A partir desse ponto aqui agora, nós temos que adicionar o sysconfig. Então nós vamos clicar com o botão direito, adicionar arquivo, e vamos pegar o de um exemplo em que não tenha nada. Então a gente vem no Drive Lib, no DSP, nos exemplos, e vamos pegar o CLB, e vamos pegar um sysconfig vazio. Aí vai pedir para adicionar, damos Yes. Então já foi adicionado no nosso projeto. Agora a gente vem aqui e vamos adicionar isso. Vamos preencher essas informações, que isso aqui diz respeito ao chip. É apenas você ler onde está isso no chip. Você vai pegar essas informações que vão estar aqui e adicionar aqui. Então,
Vamos lá. Nome do dispositivo. Part number. E o package. Damos. E quando nós dermos 2 cliques aqui, então já vai estar aqui todo o nosso CLB para ser trabalhado. Então vamos voltar aqui no main e mexer agora no nosso template, né? Como eu não vou estar usando o CLAR, eu vou tirar essa parte. Essas outras partes também não vou estar utilizando. Vou deixar aqui o ADC do timer. O que não for utilizar eu vou estar tirando. Compilo só para ver se não teve um erro de início, né? Outro detalhe, quando a gente usa o driver lib, nós vamos ter que modificar essa definição. Então, eu vou abrir aqui no arquivo no anterior. Então, quando a gente usa o dual header, a gente tem que modificar então para essa definição. Então compilamos de novo. E só o arquivo do CLAR, como nós não iremos utilizar, vamos retirar. Aqui tem alguns Vou tirar toda essa parte que não vai nos interessar mais. Eu vou colocar zerado. O counter. Vou colocar aqui para ver que... Bom, deixa eu ver onde mais ele está faltando algum arquivo aqui. Ele saiu com o arquivo do Flash. Vou tirar o arquivo Flash e compilar novamente. Então, arquivo ok, né? Vamos dar uma olhada no nosso periférico. Aqui tem o GPIO, que ele configurou os pinos como PWM. Configuramos o PWM, o módulo 1, 2, 3 e o ADC. Então, nada demais. Agora que nós vamos começar a configurar, né, a função para chamar o CLB. Então, a lógica que eu vou utilizar no CLB é, eu vou usar o pino GPIO12, que vai ser um LED, ele vai ser uma das entradas do CLB. Eu vou pegar o pino do EPWM1A, que vai ser a minha segunda entrada do CLB. E dentro do CLB eu vou fazer a seguinte lógica. A saída a saída 0 dele vai ser um lógico entre o I0 e o I1. Ou seja, quando essas duas estiverem em 1, e vou redirecionar a saída para o PWM. Eu vou modificar a própria entrada, o sinal do PWM. Então, aqui no código, inicializo o periférico, o clock do CLB, configuro a base e dou inicializo a tail. Então, eu vou vir aqui no empty sysconf e vamos configurar a lookup table 0. Então, eu vou configurar a primeira saída dela. Ou eu vou configurar a minha lógica. Que ela vai ser o quê? A entrada 0 e a entrada 1. E a minha saída vai ser o lógico entre o I0 e I1. Então, configurei na minha lookup table a lógica. Agora eu vou configurar a minha saída aqui na
saída 0, né, na primeira saída, onde que a entrada dela ou a gente poderia implementar a lógica aqui também, né? Ou a gente pode redirecionar ela do outro, da lookup vai dar a mesma coisa. Então a saída dela e então só isso já está configurada a minha lógica. Compilo novamente. Deu alguns erros aqui, vamos ver. Esqueci de chamar o arquivo global aqui. Definir esses dois arquivos. Ele não aceita um... Aqui foi. Esse aqui foi de uma outra aplicação. E aqui também vou já definir a minha função. Init tile 0, então também e é errado. É init tile 1. Bom, agora que compilou e não tem erro, agora olha que interessante. Você pode vir aqui no debug, vem nessa pasta aqui do sysconfig, e nesse arquivo CVG, aí ele vai desenhar para você como que ficou a sua lógica. Olha que interessante. Então aqui ele desenha como que é o seu bloco lógico. Então essa lógica aqui, eu poderia estar utilizando ela também aqui nessa tile de saída, mas vamos fazer aqui de uma forma mais semântica possível. Então ele já desenhou o bloco lógico para nós. Agora temos que fazer o código para isso. Então inicializei o CLB, o tile. Aqui vou definir a primeira chave do meu global MUX. Então eu estou nessa primeira etapa aqui, onde que eu defini que a minha entrada vai ser o EPWM1A e a segunda vai ser uma entrada auxiliar. Por que entrada auxiliar? Toda vez que eu quero usar um GPIO, eu vou passar ele pelo crossbar. Então ele pega de uma entrada auxiliar. A gente não utiliza o GPIO direto, a gente pega ele do crossbar. Depois agora eu vou para o segundo MUX. Nesse segundo MUX, eu vou falar que a entrada está vindo de um pino global. Está aqui. E o terceiro MUX, também eu vou falar que o sinal está vindo aqui da nossa entrada global. Caso você queira utilizar um registrador, né, se fosse o caso, você poderia definir da seguinte forma. A entrada 2 seria e como que eu utilizo no código via software? Aí como eu habilitei a terceira entrada, aí no software você utilizaria esse registrador para seu input da sua tail. No caso aqui, como é o sinal 2, então seria o bit. Seria o bit 2. Então, esse seria a nossa terceira entrada. Então, aqui eu configurei os pinos de entrada, deixei aqui a documentação de onde eu retirei a referência. Aqui é onde que eu vou habilitar a minha saída do CLA. Essa parte aqui eu não preciso, nesse exemplo, por quê? Eu deixei a minha saída do CLA, se eu quiser utilizar um GPIO
Aí eu vou ter que usar o xbar 4 e o xbar 5, se você quiser redirecionar para um GPIO. Então eu já deixei pronto aqui, mas eu não vou estar utilizando. Bem, então se eu voltar aqui no sysconfig, no meu código, eu estou utilizando a tile Outlut 0. Então, vamos ver quais as opções de periférico temos para essa saída 0. Se a gente vier aqui no manual de referência técnica, então eu posso redirecionar a saída dele para qualquer um desses periféricos. Então, a Alt 0 do CLB1, eu posso redirecionar para o PWM1A. E aqui tem todas as outras combinações para onde você pode, qual periférico você pode redirecionar. E como que eu faço isso? Apenas utilizando esse registrador aqui. Então, eu vou vir e vou habilitar aqui o 1. Porque é o bit 0, é 0 ou 1. Se fosse o quisesse estar utilizando para redirecionar para o PWMB, então eu teria que associar a saída 2, Outlut 2, ou seja, eu teria que mudar isso aqui para 2, e o bit no nosso código seria o, ao invés de ser 1, seria... Então agora nós vamos passar aqui no código. Vou chamar a função do CLB. E aqui, quando o pino 12 estiver em high, a gente vai ver ele multiplexando com o PWM. Vamos descarregar o código e ver funcionando. Bom, esqueci de comentar aqui onde eu redireciono o GPIO 12 para a entrada do MUX. Então vamos compilar e ver o código funcionando. Então vamos dar o play. Eu vou jogar. Então, brilho. Bom, então aqui está no osciloscópio. Então temos ali o GPIO 12 e aqui o PWM1A. E aqui no osciloscópio a saída. Então vou tentar aqui dar um... Olha lá, então quando o pino 12 fica em high, é que sai o PWM1A. Então a gente está vendo aí o end funcionando, redirecionando no CLB. Então aí... Então, certinho como a gente previu. Então ele vai para o sinal A, habilita o PWM, desliga. Então tá aí o funcionamento do CLB. Bom pessoal, agora nós vamos utilizar o CLB para fazer um módulo de PWM, né, pelo próprio CLB. E para isso nós vamos utilizar aquele módulo do HLC e o bloco do contador. Então, vamos fazer como que ficaria a gente fazer um PWM no CLB. Então, voltando aqui no código, a gente vai aqui de novo no sysconfig. E para isso, nós vamos no módulo do contador. No counter 0. E aqui nós vamos configurar. O que eu vou colocar? O meu reset ele vai ocorrer quando chegar no match 1. Depois a gente vai falar o que é isso. Depois eu vou habilitar o meu counter, né? Eu vou deixar ele sempre habilitado, então não vou ter ação externa para ligar ou desligar meu contador. Vou deixar sempre 1. A direção, vou colocar 1, que é contagem AP. Esse aqui é o período que vai definir o nosso PWM. Então eu vou colocar aqui um valor de 25.000. E o match 2 vai ser o
o Duty Cycle. Então vou colocar metade. Então basicamente são só essas configurações. E olha o que vai acontecer. Quando o meu contador chegar em 2500, ele vai dar um pulso para zerar a contagem. Na hora que o meu contador chegar a metade desse período, ele vai disparar um evento. Então só aqui eu já configurei o meu contador. Agora eu vou lá na máquina de estados, numa Finite State Machine. Por que eu preciso da máquina de estado? Porque agora eu vou ter uma sequência combinacional. Então o que eu vou fazer? Quem que vai ser a minha entrada? Eu vou procurar aqui o counter. Que aqui significa quando ele chegou no fim da contagem, e a minha outra entrada eu vou utilizar o match 2, que é o período. E como que é a lógica de saída? A lógica de saída vai ser, eu vou pegar a própria saída da minha máquina de estados e fazer um OR com a minha entrada 0. E um AND com a minha entrada negativo da minha entrada 1. O que eu estou fazendo aqui? Então a minha lógica é mais ou menos essa. A minha saída da minha máquina de estado ela é 0 por enquanto. Na hora que o contador chegar no período, eu vou ter um pulso de high. Chegou no período. Então aqui vai vir 1, aí essa lógica aqui vai ficar em 1. Como eu não estou mais no meu Duty Cycle, então aqui é 0 que vai ficar 1. Então esse 1 e 1 realimenta a minha máquina de estados. A minha State Machine. Então aqui fica em 1. Então, depois que eu passei do período, ele chegou no período, ele vai para 0. Então, aqui dá o pulso e depois ele vai para 0. Só que eu tenho um efeito retentor aqui dessa saída da máquina de estado. Então, aqui fica em 1, depois vai para 0. Como aqui eu tenho 1 realimentando, aqui mantém em 1. Para essa saída aqui voltar a ser 0 de novo, é só quando o contador chegar no período. Quando chegar no período, ele vai dar um pulso. Aí esse pulso vira 1, vira 0. E aqui vai zerar de novo. Aí esse 0 propaga para a minha State Machine. Aqui vira 0. Aí enquanto eu não chegar no período, 0 e 0, desliga de novo. Então aqui eu tenho o equivalente a um PWM assim. Então voltando lá. Então essa aqui é a lógica. E aí eu vou pegar essa saída dessa máquina de estados e vou redirecionar ela para a minha a tile 0. Já estou utilizando a minha saída, né, que é do PWM1A, e vou redirecionar para saída 4, que é onde eu vou colocar num GPIO. Aí quem que vai ser a minha entrada? Vai ser a Finite State Machine 1 Output. Não, é a 0 Output. Então, vou salvar. Então está configurada a minha máquina de estado. Aí eu vou compilar e vamos ver a lógica que ele criou. Aí a gente vem aqui no sysconfig. Opa, não atualizou não. Compilei de novo e aqui atualizou. Então olha como que ficou nosso evento. Então aqui tem um contador, né? Já está habilitado. E aí na hora que der o match 1, que é o período, ele reseta o contador. E aqui entra e ele vai para tile out 4. Então está pronto o nosso PWM. Aí o que eu tenho que fazer? Pegar essa saída 4 e redirecionar para um GPIO. Então vamos vir aqui. Eu já deixei pronto aqui, ó, que é o CLB 4. Então já está redirecionado para a saída Output XBAR 4. Aí eu vou vir aqui no meu GPIO e vou configurar ele para um Output Bar 4. Então a gente vem aqui e vê qual pino disponível que tem para a gente utilizar a nossa Output XBAR 4. Então aqui eu tenho o GPIO 6, então vou estar utilizando ele para minha Output XBAR 4, GPIO 6. Então nós voltamos no nosso código aqui e vou configurar aqui a GPIO 6. Pessoal, configurei errado aqui a lógica. Então configurei o contador aqui na
State Machine. Então, coloquei a minha lógica e no Output 4, então, aqui a entrada dela, input 0, vai ser a saída da State Machine, a input 0, e a saída vai ser a própria entrada 0. Então, já salvei e abri aqui e vamos ver o bloco atualizado. Compilo e aí vamos lá ver. Então, aqui ficou o diagrama, né? Então, tá aqui agora certo, saindo o I0. E aqui, configurei o GPIO6 para ser a minha output XByte saída. E vamos ver o PWM lá funcionando. Então, vou dar o play e vamos ver aqui o vídeo. Então, tá lá, nosso PWM. Aqui o PWM que a gente criou no CLB. Então, tá ali no pino GPIO6 e eu redireciono a saída. E se eu quiser mudar agora o dot cycle e o período sem ter que ficar mexendo no sysconfig? É o que nós vamos ver agora. Então, eu vou entrar aqui no meu High Level Control e aí eu vou colocar qual evento que vai disparar ele. Toda vez que o contador 0 chegar no match 1, que é o que ele zera, né? Ou pode ser no match 1, ou pode ser o counter 0. Deixa eu ver se tem um counter 0 aqui. Counter 0 igual a 0. Então, ele vai disparar o HLC. E aí ele vai ter um valor inicial do R0, que vai ter o nosso período. E o R1 vai estar o nosso dot cycle. Bom, então aqui são os valores iniciais. Agora o que eu vou fazer? Eu vou configurar a nossa linha de programa. O que vai acontecer com ele? As nossas instruções. Então eu vou colocar aqui a instrução. Depois a gente pode consultar. Vou move underline T2 R1 C0. E a minha outra instrução, move T1 R0 C0. O que isso aqui quer dizer? Toda vez que disparar esse HLC, ele vai pegar o valor do registrador R1 e vai mover por match o match T2, que seria o dot cycle do meu contador 0, e pegar o valor do R0 desse registrador aqui e mover para o match 1 do contador 0. Então, esse T significa o match 1 e match 2. E quem que seria esses match? Match 1 e match 2. Então, é só consultar aqui no manual de referências técnicas, que aqui ele vai estar explicando aqui sobre o HLC, e ele vai estar aqui falando essas instruções que estão sendo utilizadas, né, no move, add. Então, basicamente isso. Aí o que eu vou fazer agora? Eu vou vir no meu código e vou ter que mover para o HLC o valor do R0 e R1. E como que eu faço isso em código? Então eu venho no meu código main e vou adicionar essas linhas. Aqui eu vou falar que eu vou mover para o registrador R0 e aqui o valor que eu quero movimentar. E o enable, que é para carregar para o R0 esse valor aqui. E aqui eu vou carregar para o R1 metade do valor 2. Então aqui eu defino o período, que é a frequência, e aqui eu defino o que é o dot cycle. Então vou compilar. E através desse valor aqui, eu defino agora, e vamos ver se o... esqueci de mostrar aqui, vamos ver como que ficou o nosso diagrama lógico. Então, já apareceu ele aqui, o tile HC, que vai configurar os valores da contagem. Então está aqui o nosso diagrama, e vamos verificar o PWM funcionando agora com controle de frequência. Então já compilei, estou com o código rodando, então a gente pode ver aqui uma frequência de... Deixa eu ver se eu consigo focalizar.
de 4 kHz para o PWM1. Então, eu vou mudar aqui o valor do período. Vamos tirar um zero. E vamos ver. Olha lá, já foi para 40 kHz. Então, deixa eu mudar aqui. Olha lá. Então agora eu consigo ter um PWM pelo CLB. Então, espero que vocês aproveitem e até a próxima.